Juliana, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Dinheiro na Mesa, e esse vídeo é especialmente para você que ainda não sabe o que é ficha técnica, ainda não tem ou já até ouviu falar, mas ainda não colocou em prática isso. Eu vou te mostrar hoje a minha planilha, a minha ferramenta que faz parte do meu programa de mentoria Restaurantes Gigantes e também faz parte de um curso que a gente já está lançando daqui a pouquinho. Em breve você vai ter muito mais informação sobre isso. Só que hoje eu queria que você entendesse de uma vez por todas o que é ficha técnica, para que serve e principalmente, na prática, como que a gente vai fazer o preenchimento da sua ficha técnica, para você conseguir finalmente enxergar lucro e começar a ganhar dinheiro de verdade no seu restaurante, na sua hamburgueria, na sua operação. Agora, se você está pensando em abrir um negócio de alimentação, mais importante ainda, fica nesse vídeo que eu vou te agregar muito valor hoje e eu já mereço um like agora. Mas se não quiser dar, tudo bem. Espera 5 minutinhos do vídeo que eu tenho certeza que você vai dar uma pausa, vai seguir o canal e vai dar o like para você ficar sempre por dentro de todas as informações que eu trago para você por aqui. Vamos para a prática? Bom, a primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte, gigante. Ficha técnica, ela tem 3 etapas, ela tem 3 momentos, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o cadastro dos nossos insumos. Depois a gente vai para o prep ou pré-preparo e finalmente a gente vai para o produto acabado, que é aquele produto que a gente vende. Mas vamos lá, o que são os insumos? Para responder isso de uma maneira muito prática é o que você compra. O que você compra para alimentar o estoque do seu restaurante, que de alguma forma vai compor um prato aí que você vende. Ou seja, pode ser uma embalagem, pode ser um ingrediente, pode ser uma bebida que você pode vender diretamente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma lata de refrigerante. Ela vai de insumo e produto acabado. É a mesma coisa. Você não tem nenhum tipo de beneficiamento nesse processo. Você compra, refrigera e vende. Agora, tem os preps também, né? O prep é a pré-venda, ou seja, peguei alguns ingredientes, transformei de alguma forma, agreguei valor ali naquele preparo e vou vender depois. Ou ele pode compor uma receita maior que vai ser vendida depois. Fica tranquilo que é bem fácil de pegar. Então, exemplo, um xarope. Vamos supor que você tem um bar aí na sua operação. Então você pode comprar um xarope pronto. Nesse caso ele entraria aqui como ingrediente da composição do seu drink, mas você pode fazer, seja para diminuir custo, para ter uma receita autoral e agregar valor para o seu cliente, não importa. Você vai ter aqui uma receita de xarope e os ingredientes vão estar dentro dessa receita. Açúcar, morango aqui, por exemplo, e outros ingredientes que você tenha nessa receita. Outro exemplo, arroz branco. A gente compra o arroz em saco de 5 quilos, mas a gente não vende aquele arroz. A gente tem que preparar ele. Como? Arroz, alho, óleo, sal, cebola, acrescenta água, cada um tem sua receita. Arroz é um negócio muito polêmico, tem que ter técnica para fazer um arroz bom, um arroz gostoso, branquinho, soltinho, cozido, sem passar do ponto, sem ficar cru. E então você faz o seu arroz, só que aqui você pode ter o arroz direto como um produto de venda depois, ou o arroz cozido ele pode compor ainda um outro prato. Na prática da ficha técnica, você vai entender muito bem o que eu estou falando. E o produto acabado, né, que é basicamente o que você vende. Né? No caso aqui, repara que a gente tem um arroz branco como o insumo, né, o ingrediente que a gente compra, e a gente tem o arroz branco cozido. A gente tem lá o xarope de morango que a gente fez, e a gente tem o drink de morango. Então a ficha técnica ela vai ser feita em cima do prep, cada prep tem que ter a sua ficha técnica, e cada produto acabado de venda também tem que ter a sua ficha técnica. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é e para que serve a ficha técnica, gigante? Padronização de trabalho, precificação. Sem ficha técnica é impossível precificar aí no seu restaurante. Não importa o seu nicho, é impossível. Se alguém te falar o contrário, pode mandar assistir esse vídeo e vir falar comigo porque eu vou desmentir essa pessoa. Não tem como, é o único jeito. Controle de estoque. A ficha técnica ela vai te dizer exatamente qual é a quantidade de cada item que você tem que usar. Então, quando você for avançar para ter um controle de estoque profissional, um estoque de gigantes aí no seu restaurante, você vai entender que sem a ficha técnica é impossível você saber se está sendo roubado, se está tendo muito desperdício, se está tendo, de repente, desperdício no prep, na limpeza ali das carnes e tudo mais, se o rendimento está ok. Então a ficha técnica é fundamental para controle de estoque e para treinamento.
A gente sabe que é muito difícil mão de obra no nosso segmento. Infelizmente, a gente troca muito de colaborador por diversos motivos. É difícil pra caramba ter uma equipe coesa, firme e forte. Inclusive, eu lancei tem um episódio no podcast falando só sobre isso, sobre formar uma equipe forte, mas é um desafio. Então, imagina aquela situação de ter que treinar todo o cardápio do zero, com cada colaborador novo, cada chapeiro, churrasqueiro, auxiliar de cozinha. Então, se a gente tem a ficha técnica ensinando como que é o preparo, a receita, o passo a passo, porcionamento, armazenagem, regeneração em alguns casos, fica muito mais fácil. É como se tivesse um manual de instrução para aquele colaborador novo seguir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na ficha técnica, agora que a gente sabe o que é e para que serve, é o cadastro de insumos. E, primeira coisa muito importante, a gente tem que respeitar a unidade de medida. Tudo tem que ser transformado em quilo, litro ou unidade. Não existe outra unidade de medida para sua ficha técnica nem para o seu controle de estoque. Se você tiver outra unidade de medida, é muito provável que você possa cometer erros, ou você ou os colaboradores na hora que forem contar o estoque, na hora que forem montar os pratos aí no seu restaurante. Então, lembra disso. Tudo é quilo, litro ou unidade, beleza? Fator de correção. Outro ponto muito importante, que eu já vi várias planilhas por aí no mercado que não levam isso em consideração, ou então que é muito difícil chegar nessa informação. Vocês vão ver na minha planilha que é totalmente automatizado, que o meu objetivo aqui é te dar a informação de uma maneira fácil e prática, porque você não tem que ficar a sua vida inteira agarrado numa planilha montando ficha técnica. Você vai atualizar ela a cada 6 meses, 4 meses, com os preços novos, mas você não tem que ficar preso a isso aqui. E, por último, preços atualizados, que eu acabei de falar. Então vamos lá. Pesagem e padronização da receita. A gente vai precisar de uma balança de precisão para a montagem da ficha técnica. E, gente, eu estou falando daquelas balancinhas de R$ 30 que a gente compra na internet, sabe? Aquelas branquinhas digitais. É aquela lá. Não precisa gastar mais dinheiro com isso. A gente tem que ter a ficha impressa, né? Ter em mãos a ficha impressa para fazer o preenchimento junto com o time. Uma coisa é a planilha, que você vai preencher para depois imprimir tanto a ficha gerencial, que é onde você vai ter os custos, quanto a ficha diária, que é aquela que vai servir para treinamento. Mas na hora de fazer a ficha técnica, a gente tem que imprimir ali os modelinhos para ir pesando e preenchendo junto com a galera da cozinha durante a construção delas, tá? E uma outra dica muito importante, que no curso a gente vai falar mais sobre isso na prática, dentro da cozinha, mas padronizar as unidades de medida da ficha técnica com utensílios. Grava essa dica, tá? Isso é muito importante. Eu já vi várias operações que usam balança na área de montagem. Só que se você tem um negócio que precisa ser muito rápido, igual delivery, por exemplo, hamburgueria, pizzaria, pastelaria, você ter ali o trabalho de pesar insumo por insumo, receita por receita, pedido por pedido, na hora que o cliente pediu, pode te tirar muito cliente, pode te roubar muito dinheiro, pode matar a sua lucratividade. Então, essa ideia de padronizar as unidades de medida com utensílio é um negócio assim, fantástico. Já fiz isso com vários clientes, acho que a maioria dos meus clientes hoje usa essa ferramenta, né, essa técnica, que a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Então, como assim, Matheus? Padronizar scoop, concha, colher, potinho. Poxa, Matheus, na minha pizza, por exemplo, vai 90 gramas de molho, pelo que a gente calculou. Beleza, então você vai arrumar uma concha, que ela é cheia, ela vai oscilar ali entre 85 e 95 gramas e acabou. Não tem que pesar, botar massa de pizza em cima de uma balança, colocar o molho até completar 85 gramas. Você vai ter uma concha que vai pesar mais ou menos 85 gramas cheia e é ela que vai ser usada. Então isso a gente ganha muito tempo e não foge da ficha técnica, o que é muito importante. Porcionamento. Entender se os seus insumos podem ser porcionados, porque nem todos podem. Tá? Tentar fazer ficha técnica que siga uma padronização de escala de porcionamento. Exemplo, mais uma vez eu vou usar o exemplo de pizzaria. A maioria das pizzas leva mussarela, por exemplo, na composição. Então, se você tem broto, média, grande, maracanã, 4 tamanhos de pizza, tenta fazer escalonado, por exemplo, 50 gramas, 100 gramas, 150 e 200 gramas. Dessa forma, você vai ganhar muito no processo de porcionamento. A gente não precisa fazer 10 tamanhos diferentes, variações diferentes. A gente faz o mesmo tamanho e você vai trabalhar com quantidade de porções diferentes em cada pizza.
Com isso, você ganha agilidade na hora de preparar. E quem trabalha com delivery sabe que agilidade na entrega significa dinheiro no bolso. Vamos lá. Qual o melhor tipo de porcionamento? Tem que ser a vácuo, numa GN, pote com tampa, bobina plástica. Isso vai variar de acordo com o insumo, de acordo com a sua operação. E treinamento, disponibilizar depois aquela ficha técnica para a equipe poder acompanhar e fazer imagem com fluxo de montagem. Eu vou falar mais sobre isso também, mas não vai ser nesse vídeo, tá? Agora, ficha técnica é fundamental para tudo isso. Agora, se você quer ter uma precificação lucrativa, de fato, precificar corretamente os seus produtos para ganhar dinheiro, você também tem que ter controle de CMV, controle de estoque, precificação correta para o iFood Delivery, análise estratégica da concorrência, não é copiar o preço do concorrente, é uma análise estratégica, e gestão financeira. Sem isso, não adianta. Beleza, entendido, tá claro. Eu vou tirar aqui o zoom se você quiser tirar um print da tela. Mas se quiser também é só me pedir aqui nos comentários que eu te mando esse mapa aqui. Fique à vontade. E eu acho que agora já cabe o seu like e a sua inscrição no canal. Vamos lá. Me ajuda, porque dessa forma o YouTube ele entende que o conteúdo que a gente está gerando ele vai fazer diferença para outras pessoas e vai entregar para outros donos de restaurante que também merecem ter acesso a essa informação, a esse conteúdo para ganhar mais dinheiro, melhorar a lucratividade, realizar os sonhos e ser feliz com dinheiro no bolso, né, gente? Que é importante, não é tudo, mais importante. Agora vamos para a parte que vocês mais querem, que é a ficha técnica. Bom, essa é a ficha técnica do RDG, Mentoria Restaurantes Gigantes, que é a minha mentoria para donos de restaurantes. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa planilha é cadastro de insumos, tá? É sempre onde vai ser o ponto de partida. Então, vamos fazer juntos aqui pizzas, pode ser? Que aí, enfim, eu acho que fica mais simples e mais fácil para a gente fazer. Então, vamos lá. Numa pizza a gente usa trigo, a gente usa, vou colocar aqui, a gente usa óleo também nessa massa, sal, podemos usar açúcar, vamos usar molho de tomate, vamos usar mussarela, vamos usar parmesão, presunto, cebola. Vamos criar dois sabores aqui. Vamos lá. Eu vou usar também azeitonas, manjericão. Manjericão, pode ser, manjericão, vamos lá. Aí, uma vez que você cadastrou os insumos, o que você tem que fazer agora? Cadastrar a unidade de medida. Lembra aquilo que eu te falei no último mapa? Tem que ser quilo, litro ou unidade. E aqui o importante é você cadastrar como você vende, como você sai com esse produto do seu estoque. Isso porque, às vezes, a unidade de compra é o diferente da unidade de venda. Vou dar um exemplo. Às vezes você compra refrigerante em fardo. Às vezes na nota, no cupomzinho fiscal, vem lá, fardo de 12 latinhas. Então a entrada dele é um fardo. Só que como é que você vende ele? É em unidade. Então é pensar sempre na unidade de saída desse nosso insumo. Beleza? Então vamos lá. Farinha de trigo, qual que é a unidade? Quilo. E aí, ó, mais praticidade. Só clicar na setinha e já tem aqui, tá? E se você quiser colocar, por exemplo, potinho, ela vai te dizer que está errado. É justamente para você entender que é quilo, litro ou unidade. Então, óleo é litro, sal, quilo, açúcar, quilo, molho de tomate, quilo, mussarela, quilo, parmesão, quilo, presunto, cebola, manjericão, unidade do manjericão. Hortaliça, dica, tá? Vamos lá, bolinho de dica. Hortaliça, alface, manjericão, alecrim, agrião, por aí vai. É um negócio chato pra caramba de se fazer ficha técnica. Você pode usar quilo ou pode usar unidade, tá? E não tem um jeito certo ou errado, e provavelmente a gente vai ter uma margem de erro enorme para isso. O que ajuda nessa questão é que normalmente são insumos baratos, então eles não vão bater, não vão impactar tanto em cima do seu CMV. Mas realmente isso aqui é bem chato de precificar. Mas vamos lá que a gente vai fazer junto. Fator de rendimento.
Isso aqui é muito importante e se vocês quiserem, já estou pensando nisso, fazer um vídeo, gravar um vídeo de cozinha, especificamente mostrando como você vai ter, através de uma ficha de produção, o fator de rendimento dos seus insumos. O fator de rendimento é o seguinte, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês de uma outra forma. Vamos no seguinte exemplo, tá? Vamos imaginar que você comprou... Eu gosto muito de usar o exemplo do bacon. Tá? Aí você tem, por exemplo, um bacon de pernil que você comprou. Ó, barulhinho de dica de novo, que eu vou entregar outra dica de ouro aqui para você, hein? E você também testou um bacon de barriga. Perdoa a letra, mas o importante é vocês entenderem. No bacon de pernil, você pagou, vamos colocar aqui, R$ 23,90 no quilo, tá? E no bacon de barriga, você pagou R$ 19,90. Beleza? E aí você vai fazer sua ficha de produção. Na sua ficha de produção, você pegou 1 kg do bacon e colocou na panela para fritar. E beleza, mexeu ali, tomou cuidado para não agarrar no fundo, para não espirrar gordura quente em cima de você. Só que depois que acabou de fritar, você pegou uma escumadeira, pescou aquele bacon no meio daquela banha que estava ali, secou ele bonitinho e pesou ele novamente. Você vai ver que ele vai estar pesando muito menos do que aquele 1 kg que você colocou na panela. Então vamos supor que esse bacon de pernil aqui, quando você pesou no final, ele tinha 650 gramas. Então você perdeu aqui, tá? Menos 350 gramas. Certo? Nessa transformação. Só para seguir nosso raciocínio, para eu te dar uma dica de ouro, o de barriga você colocou 1 kg e quando saiu ele tinha 500 gramas. Então aqui você perdeu 500 gramas. Por que barriga perdeu mais? Porque tem mais gordura. Então, assim, naturalmente vai derreter mais gordura e vai ter menos peso de carne, de proteína no final do processo. Só que, onde é que está a charada aqui, que é a dica extra que eu vou te dar aqui, já adiantando uma parte do conteúdo do nosso curso, tá? Qual bacon é mais barato para comprar? O de barriga, certo? Ele é R$ 4,00 mais barato o quilo. Mas será que isso é real? Vamos te mostrar agora o custo real e exatamente o fator de rendimento, tá? Vamos lá. Como que eu calculo o fator de rendimento? Se 1 quilo rendeu 650 gramas, o meu fator de rendimento vai ser 650 dividido por 1.000. Gramas e gramas, tá? Então, eu vou... Divisão aqui é simples, né? A gente vai andar com a vírgula para o lado. Tá lembrado dessa conta? Então, cada zero um pulinho aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 0,650. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, aqui 65%, tá? É a mesma coisa. Só multiplicar esse carinha aqui por 100, você transforma ele em percentual. E o bacon de barriga rendeu 500 gramas, então vai ser 50%. Beleza? Agora, presta atenção nisso aqui. Pernil foi R$ 23,90 e aqui que entra o fator de rendimento, dividido por 0,650. Esse é o fator de rendimento, porque você vai calcular o custo real do peso do bacon de pernil. Vamos fazer essa conta juntos? R$ 23,90 dividido por 0,650. O custo real do quilo do bacon é R$ 36,76. E o de barriga, quanto que custa? Vamos lá. R$ 19,90 que a gente pagou lá no nosso fornecedor, dividido por 0,500, que foi o rendimento dele. Vamos fazer a conta juntos? R$ 19,90 dividido por 0,500, R$ 39,80 é o custo real do bacon de pernil. De barriga, desculpa. E aí? Qual que é mais barato no final das contas? Então essa aí é uma dica extra, tá? Para você ficar esperto, porque o barato às vezes sai mais caro. A gente tem que ter ficha técnica, tem que ter ficha de produção para conseguir enxergar isso, beleza? Mas vamos voltar lá para a nossa ficha técnica agora. Então o fator de rendimento da farinha de trigo é 100%. Afinal de contas, tudo que está no pacote eu consigo usar, não tem perda ali.
Óleo, 100%. Sal, 100%. Açúcar. Molho de tomate, via de regra, pessoal, é 100%, tá? Tem alguns que são mais espessos, acontece muito com queijo e bisnaga. Ah, Matheus, mas sempre fica um restinho dentro da bisnaga. Esse é outro caso, mas vamos lá. Mussarela, normalmente 100%. Agora, se você tiver um padrão de apresentação por fatia, por exemplo, pode ser que você não consiga usar a peça inteira. Agora, pizzaria normalmente prefere trabalhar com ela ralada e eu aconselho que seja dessa forma. Parmesão 100%, presunto 100%, cebola não é 100%. A cebola não é 100%. É um ótimo exemplo também. Por quê? Quando a gente compra ela no Ceasa, compra ela no fornecedor, compra ela no mercado, ela está com casca, tem um pouquinho de raiz ali no bulbo e a gente não usa isso no preparo. A gente só usa o miolo, né? A parte interna da cebola. Então, como que você vai fazer para descobrir isso? Muito simples. Vai descascar a cebola para o dia, você vai pesar a cebola e vai descascar normalmente. Depois você vai pesar a cebola novamente. A diferença é o fator de rendimento. E o cálculo foi exatamente isso que você acabou de ver do bacon. Só voltar o vídeo aí para você recapitular. Então, vamos considerar que é 10% de perda, tá? Então, 90%. Azeitona em conserva, já compra ela sem caroço, então vai ser 100%. E o manjericão, como eu estou considerando a unidade, eu vou considerar 100% aqui também. Então, e aí, agora a gente vai preencher o preço de custo, tá? Quanto é que custa o quilo do trigo? Trigo a gente compra em quilos, certo? Ah, não, Matheus, eu compro em pacote de 5 quilos. Como é que eu vou fazer? Tem o meu calculador aqui em cima para você. Vamos colocar que você pagou aí R$29,30 numa saca de 5 quilos. Qual que é a quantidade por porção? 5 quilos. Então já traz para você aqui, ó, o valor do quilo, R$ 5,86. Então, 5,86. Óleo é um ótimo exemplo. Porque a gente paga, vamos colocar que pagamos R$ 5,99 no óleo, né, no litro de óleo. Só que a garrafa de óleo padrão não tem 1 litro. Ela é um PET de 900 ml. Então a quantidade por porção aqui, ó, 0,9. Pegou outra pegadinha aí? E para quem trabalha com muita fritura, essa pegadinha pode ser muito cara. Então, litro do óleo custa R$ 6,66. Aí, enfim, vou simular alguns valores aqui. De sal, açúcar, molho de tomate. Deixa eu fazer uma conta aqui. Uma conta de mercado, a gente paga aí uns R$ 2,50 naquele sachê. Então, R$ 10 o quilo. Mussarela, vamos colocar R$ 25. Parmesão, R$ 35. Presunto, 25. Cebola, R$ 8. Azeitona, eu não faço a menor ideia agora de cabeça, eu vou chutar aqui um valor de quilo de R$ 25. Manjericão, a unidade, vou colocar R$ 2,50. Beleza. Então a gente já tem aqui cadastrado todos os insumos que a gente precisa para a ficha técnica. E agora é hora da gente montar a nossa ficha. Qual que é a primeira coisa? Pensa na ordem de montagem de uma pizza. Primeira coisa que uma pizza ela tem que ter para existir. A massa, certo? Vocês viram cadastrar massa aqui como insumo? Não. Por quê? A massa é um prep. A massa ela vai ser a junção do trigo, do óleo, do sal, do açúcar. Opa, vamos colocar mais um cara aqui. Fermento. Só um valor aqui de exemplo. Isso vai dar origem à massa. Então, onde que a gente vai cadastrar? Aqui, ó. Pré-preparo. Qual que é o nome desse preparo? Vamos colocar lá. Massa base. Classificação massas. Rendimento da porção a gente vai fazer daqui a pouco juntos, tá? Insumo. O que que vai aqui? Agora é hora de descrever essa receita. Então, clicou na setinha, aparece aqui embaixo para você tudo que você cadastrou. Ou então começou a escrever, ó, ele já vai aparecer também. Fermento, trigo, açúcar, sal. Novamente, gente, eu não sou pizzaiolo, então vamos lá. Estou só tentando mostrar aqui essa receita. Vamos colocar aqui que eu vou usar, por exemplo, 10 gramas. Aqui é uma outra coisa muito importante. Como a gente usa sempre a estrutura de quilo, sempre que você for fazer em gramas, lembra de fazer igual a gente fez no exercício do fator de rendimento do bacon. Divide por 1.000. Né? Então, vou fazer uma conta aqui para vocês. Tá? Eu uso 10 gramas, dividido por 1.000, 0,010. É assim que a gente tem que colocar o preço aqui. Então, eu uso isso para 1 kg de farinha,
para 25 gramas de açúcar e 25 gramas de sal, beleza? Então, quantas massas isso aqui me rende? Ah, Matheus, rende 2 massas. Então, a partir do momento que você colocar aqui o fator de rendimento de porções, ele já vai trazer aqui para você o custo da sua massa. E aí é uma vantagem dessa planilha. Por quê? A grande maioria das planilhas que eu vejo por aí, na verdade todas que eu já vi até hoje, elas precisam que você repita esse processo para todas as pizzas. E aqui não. Uma vez que você criou um prep, ele já entende que esse prep ele pode ser ou vendido diretamente para o cliente final, ou fazer parte de outro produto, que é o caso da nossa massa. Ela vai fazer parte de todos os nossos produtos. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma ficha técnica que deu origem a 2 unidades de massa, tá? Então alterar aqui para unidade. Pode chamar aqui de massa base pizza grande, por exemplo. Automaticamente, quando você cadastrou ela aqui, ela já está nos seus insumos. Aqui embaixo, se você descer a planilha, tá aqui, ó, massa base pizza grande. A gente só vai alterar para a unidade de medida correta que a gente quer e o restante a gente não precisa alterar mais. Já está aqui. Então, quando você for fazer a ficha técnica de uma massa, de uma pizza, perdão, já vai puxar para você o valor. E se você alterar o preço de qualquer insumo que está nela, já vai ser atualizado automaticamente de todos os produtos que levam esse ingrediente. Vamos montar uma pizza juntos aqui? Vamos montar uma mista. Aí a classificação aqui eu gosto muito de usar e te aconselho a usar, porque vai fazer muita diferença na hora de validar o seu cardápio, tá? E aí a divisão é da melhor forma que você quiser dividir, tá? De acordo com a sua divisão de cardápio. Por exemplo, você pode dividir entre tradicionais, premium e super premium. Você pode dividir entre doces e salgadas, entre baratas e diamante. Classifica o seu cardápio e a ficha técnica do mesmo jeito, que vai te ajudar muito na hora de enxergar os números aqui dentro. Então eu vou colocar aqui como tradicionais. Primeiro insumo qualquer, a massa. Ah, ela aqui, ó. Já está aqui para eu selecionar, tá vendo? Unidade de medida é a unidade, quantidade, uma massa. E ele já automaticamente calculou aqui para gente o custo dela. Então, além disso, mais o que vai? Molho de tomate, vai mussarela, vai presunto e vai parmesão. Então, aqui, molho de tomate é quilo, mussarela quilo, quilo e quilo. Quanto vai de molho de tomate? Ah, Matheus, vai 85 gramas. O exemplo da concha que eu dei para vocês. Ah, de mussarela vão 200 gramas, de presunto vão 150 gramas, de parmesão vão 50 gramas. Ótimo. Então, qual que é o custo do CMV dessa pizza? R$14,43. Não coloquei embalagem aqui, tá? Só por um exemplo que a gente está fazendo mesmo, mas se você for precificar delivery, tem que ter embalagem aqui dentro da sua ficha técnica. Show de bola. Para onde foi essa informação? Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui é o seu cardápio, tá? Isso aqui te dá a visão completa do seu cardápio para que você consiga visualizar todos os seus pratos, todos os seus preparos, custo, margem, tudo em uma única tela, que é outro problema sério de outras planilhas de ficha técnica. Aqui, ó, a ficha técnica você vai embora aqui, ela já é configurada para 150 preparos. Então você não tem perda de tempo de ficar criando outra aba, mudando de aba, é uma coisa só. Você vê que a planilha é pequena, são 4 planilhas aqui dentro só. Então, vamos lá. Repara o seguinte, a planilha já trouxe para a gente aqui, ó, qual que é o CMV. Tá vendo aqui, ó, 14,43. E aí tem essa coluna chamada quantidade à la carte. Para que serve isso aqui, tá? Se você trabalhar com combo. Vou te dar um exemplo agora usando o restaurante japonês. O restaurante japonês ele vai fazer a ficha técnica de um sushi, de um uramaki, de um hot roll, por exemplo. E ele tem ali dentro daquele hot roll, às vezes 8 ou 10 porções, né? Ele consegue cortar aquilo em 8 ou 10 unidades de peça. E ele vende como? Ele não vende unidade, às vezes ele vende dupla, ele vende a cada 4, ele vende a cada 6. Então essa quantidade de à la carte serve para isso, para você colocar um fator multiplicador aqui para te dar o CMV total daquele prato de venda.
Então a gente está falando aqui de uma pizza, então é realmente um. CMV total 14,43. Aí beleza, vamos botar que a gente vende isso a R$ 39,90, tá? Esse é o nosso preço de venda praticado. Então, uma notícia boa a gente já tem. A gente está conseguindo vender mais caro do que a gente gasta para poder fazer. E isso já é uma vitória, porque tem muito restaurante que não faz a menor ideia disso e está vendendo prato, pagando para trabalhar. E no iFood, vamos colocar que a gente vende aos mesmos R$ 39,90. Beleza? Bom, margem de contribuição é aquilo que sobra para a empresa depois de pagar o custo. Então, vendi uma pizza mista grande, vendi por R$ 39,90, paguei o meu CMV e sobrou para a empresa R$ 25,47. O meu CMV é de 36%, o que é alto. A minha margem, aqui são informações que a gente tem que preencher, tá, pessoal? Simples Nacional e cartão de crédito, porque isso aqui ele vai te mostrar o custo real do seu produto e também quanto que vai sobrar de fato limpo para você pagar. Aluguel, folha, seu prolabore, empréstimo e tudo mais que você tem que pagar aí na sua operação. Taxa de iFood também preenche manualmente. Então, o custo efetivo total, deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho para melhorar a visualização. Tá vendo aqui, ó? 7, custo efetivo total. Olha só, 18,56. Então, a margem que era de 25 caiu para 21. Ou seja, eu perdi R$ 4,00 só nessa brincadeira de imposto e cartão de crédito. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão aqui. A margem, então, foi de 53. E aí, essas duas abas aqui a gente preenche da seguinte forma. Olha só, qual que é o CMV ideal para minha operação? Eu considero que seja 35%. Beleza. E quanto lucro que eu quero ter? Matheus, eu não quero lucro adicional, não. Eu quero realmente pegar o meu faturamento, tirar o meu CMV, pagar tudo ali e ali de dentro eu gero lucro. Não, Matheus, eu quero 10% de lucro adicional. Beleza. Então agora ele vai te dizer o seguinte, um cálculo automatizado para qual é o preço que deveria custar essa pizza para o seu cliente. O que ele entende? Se essa pizza custa, quanto é que é mesmo? R$14,43. Você quer que isso seja no máximo 35% CMV e ainda quer 10% de lucro, então ela tinha que estar custando R$45 no seu cardápio. Então ela está faltando aí 5,47 para chegar no preço. Agora, se você quer esses mesmos números no iFood, ela deveria estar custando R$55. Então ela te mostra que o preço está defasado e te dá uma sugestão de preço para você aplicar, tanto no seu cardápio no delivery próprio, quanto no iFood. Pessoal, essa é a nossa planilha de ficha técnica, serve para qualquer nicho de gastronomia. E se você quiser ter acesso a ela, faz o seguinte, vou deixar um link aqui embaixo, me manda um direct lá no meu Instagram, que eu vou conversar contigo para disponibilizar essa planilha para você. Espero que tenha te ajudado, que tenha esclarecido. O vídeo foi longo, foi uma aula quase aqui, mas é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para agregar valor aí para você, para sua operação e botar mais dinheiro no seu bolso. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo, gigante. Um abraço!